E agora trazendo informações, o Alexandre de Moraes determinou a prisão de 4 pessoas. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão de 4 pessoas e 23 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo. Nessa quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, entre aspas. Os mandados de prisão foram para o vereador de Vitória, Armandinho Fontoura, do Podemos, o jornalista Jackson Rangel Vieira, o pastor Fabiano Oliveira e o radialista e candidato derrotado a deputado estadual, Max Pitangui, do PTB. Entre os investigados estão os deputados estaduais Carlos Von e capitão Assunção, que já estão com tornozeleiras eletrônicas. Além disso, eles estão proibidos de dar entrevistas, de deixar o estado, de usar redes sociais e de participar de qualquer evento público em todo o território nacional. Em caso de descumprimento, há previsão de multa diária de R$20 mil. A determinação de Moraes atende à representação da Procuradoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo. Ao G1, o deputado Carlos Von disse que ficou surpreso com o mandado de busca. Os policiais federais chegaram ao gabinete na Assembleia Legislativa, em Vitória, por volta das 7 horas da manhã. Ele disse o seguinte, abre aspas, pedi a um assessor que fosse ao local abrir a porta. Só sei que levaram o meu computador. Eu nunca participei de nenhum ato, nunca fui a nenhuma manifestação, justamente para não criar esse tipo de narrativa, fecha aspas, foi o que disse o deputado. Nas redes sociais, o deputado estadual Capitão Assunção disse que Moraes acusou de praticar o, entre aspas, terrível crime de livre manifestação do pensamento. O que disse o Capitão Assunção foi o seguinte, abre aspas, urgente, PF na minha casa e no meu gabinete, a mando de Alexandre de Moraes. Pratiquei o terrível crime de livre manifestação do pensamento. Fecha aspas, foi o que disse então o Capitão Assunção. Alexandre de Moraes determinou então a prisão de 4 pessoas. E durante uma cerimônia, agora falando sobre o Procurador-Geral, durante uma cerimônia realizada nessa segunda-feira, inclusive, o Procurador-Geral da Justiça de Minas Gerais, o Daci de Souza Filho, pediu, entre aspas, o resgate do império da lei e da ordem democrática vilipendiada e atropelada pelo ditador de Brasília. Na ocasião, Souza Filho deu posse a seu substituto, Jarbas Soares. Embora não tenha nominado o ditador de Brasília, a crítica foi vista como uma indireta ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que vem proferindo uma série de decisões judiciais sem consultar o Ministério Público Federal ou ser provocado por ele. A gente separou então aqui a fala do Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, o Daci de Souza Filho, onde ele fala, né, sobre Alexandre de Moraes de uma maneira indireta. Ele não citou o nome do Alexandre de Moraes, mas foi visto essas declarações como uma indireta ao ministro. Vamos então acompanhar. Excelentíssimos, doutor Romeu Zema, digno governador do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo desembargador Zé Arthur de Carvalho Pereira Filho, ilustre presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Excelentíssimo doutor Marco Antônio Lopes de Almeida, digno corregedor-geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a quem cumprimento em nome das demais autoridades presentes a esta solenidade. Senhores procuradores e procuradoras de justiça, integrantes do Colégio de Procuradores, senhores procuradores, promotores de justiça, componentes da alta administração da instituição, servidores do Ministério Público, senhoras e senhores, cumprimento especial à minha família, meus saudosos pais, Darcy e Meire, minha mulher Miriam, que sempre foi meu suporte e amparo, minhas filhas Camila e Raquel, meus netos Bernardo, Carolina e Mateus, os irmãos Chico, Eduardo, Arnaldo, Marcelicínia, cunhados, cunhadas e o genro. É hora de agradecer. Agradecer do fundo do coração a minha valorosa equipe de gabinete, a assessora jurídica, doutora Sabrina Guimarães Saraiva,
pela dedicação e competência, bem como as valorosas estagiárias Melissa, Bianca, Evelyn e Isabel. Citando o filósofo Immanuel Kant, digo que a moralidade não é propriamente doutrina de como podemos nos tornar felizes, mas de como podemos nos tornar dignos da felicidade. Mas hoje é uma noite de festa no seio da classe, tendo em vista a recondução do procurador Jabas Soares Júnior pelo governador do Estado ao honroso cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Neste momento de euforia pela transmissão do cargo, sinto no dever de apontar a Vossa Excelência, doutor Jabas, o enorme desafio que terá pela frente da instituição como guardião da legalidade, defensor da sociedade e do Estado democrático. O Ministério Público firmou-se, nas últimas décadas, principalmente após a promulgação da Constituição de 88, como um dos principais agentes de transformação social, conquistando a confiança e o respeito da população. Essa posição de credibilidade é resultado de um caminho de grandes esforços percorridos por homens e mulheres que integram os quadros institucionais e que desenvolvem e exercem suas funções com responsabilidade e comprometimento social. Consequência também da dedicação de todos os que hoje carregam a missão de servir a sociedade e defender a ordem jurídica. Devido à atuação firme e resoluta de seus membros e servidores e ao pioneirismo de suas iniciativas, o Ministério Público de Minas Gerais é tido como um modelo e exemplo para outras instituições do país. Chefiar um órgão com tão grandiosa missão e tamanho prestígio é um dos maiores desafios para um procurador de justiça, o que pude constatar nesse breve período em que estive à frente da instituição. É fundamental que, além da capacidade de diálogo com todas as esferas da sociedade, o gestor tenha um olhar atento às múltiplas e complexas demandas sociais, com vistas a traçar um roteiro efetivo de atuação institucional, pautado na responsabilidade administrativa e atento aos diferentes contextos políticos vivenciados pelo Estado. Neste momento, eu não posso deixar de manifestar meu profundo agradecimento a todos pelo apoio nos últimos meses. Surpreso com o tamanho da máquina administrativa por trás desse trabalho ministerial, estive todo o tempo bem assessorado por colegas procuradores e promotores, bem como por servidores de altíssima competência. Tudo isso me dá tranquilidade para retornar às minhas atribuições originais. Que Vossa Excelência, doutor Jabas, possa fazer com que o Ministério Público de Minas Gerais continue trilhando o caminho da eficiência e do compromisso social, o que consiga cumprir os compromissos assumidos para os próximos anos. Todavia, surge uma pergunta que não quer calar. O que o Ministério Público Mineiro e, quiçá, de todo o brasileiro, espera de Vossa Excelência? Com a liderança que exerce Vossa Excelência junto aos procuradores gerais de todo o país e amparado na expressiva votação que obteve junto à classe no último pleito, como fiscal da lei, esperamos que Vossa Excelência restabeleça, que Vossa Excelência resgate, primeiro, o império da lei e da ordem democrática, vilipendiada e atropelada pelo ditador de Brasília. E que Vossa Excelência restabeleça o orgulho de ser promotor de justiça, que Vossa Excelência resgate e faça prevalecer as nobres e fundamentais prerrogativas do Ministério Público no processo acusatório, usurpadas pela autoridade apontada. A expectativa é que tenha o Dr. Jabas Soares Júnior sabedoria e determinação
para guiar esta instituição que é motivo de orgulho do povo mineiro. Muito obrigado. Então esse foi o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, o Daci de Souza Filho, que em sua declaração pediu o resgate do império da lei e da ordem democrática vilipendiada e atropelada pelo ditador de Brasília, foram as suas palavras. Embora ele não tenha nominado, como eu já falei, o do ditador de Brasília, a crítica ela foi vista como uma indireta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que vem proferindo uma série de decisões judiciais sem consultar o Ministério Público Federal ou ser provocado por ele. E infelizmente no Brasil a gente percebe que, pelo que parece, não existe mais regras, não existe mais leis. Um homem manda e desmanda no país e dita o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E o pior, né, ainda dita o que pode ou não pode ser dito, porque hoje o que a gente tá vendo no Brasil é que existe o crime de opinião, algo totalmente absurdo. Você não pode se manifestar, porque se você se manifestar contrário, você pode ter suas redes sociais suspensas, suas contas bloqueadas, você pode receber ordem de prisão ou até mesmo ter que usar uma tornozeleira eletrônica, como parlamentares já estão passando por essa situação. Um homem que a gente viu uns dias atrás falar sorrindo que tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. E o mais triste ainda que a gente vê é que muitas pessoas aplaudem e riem junto. A imprensa compactua com essas ações e o Congresso e o Senado cada vez mais omisso com toda essa situação. E a gente vê que o cerco ele está se fechando. É parlamentar, é jornalista, é índio e todos nós podemos ser afetados com isso. O que está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso, não acontece, não existe, pois o nosso judiciário não mantém a ordem e nós estamos caminhando rumo ao retrocesso. Infelizmente, são os passos que está dando o nosso país, o Brasil.